Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, eu sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença do refluxo. É muito comum, talvez seja uma das dúvidas mais frequentes e um dos motivos mais frequentes de consulta para um médico gastroenterologista, a doença do refluxo. Então, as pessoas costumam confundir alguns termos, então primeiramente eu vou explicar alguns termos do refluxo. Então, doença do refluxo gastroesofágico, como o nome já diz, é o nome dessa doença, ela se caracteriza então pelo líquido do estômago subindo até o esôfago. Esse é o refluxo, quer dizer, reflui ácido do estômago para o esôfago. Ela pode se manifestar como vários sintomas e um deles chama-se regurgitação. E essa é uma grande confusão que os pacientes às vezes falam. Então, regurgitação é aquele sintoma de sentir que o alimento ou o líquido está voltando. Às vezes a pessoa fala que está voltando até a boca. O nome disso é regurgitação, não é refluxo. O nome refluxo é o nome da doença. Bom, além de regurgitação, o paciente pode apresentar azia, queimação, desconforto ou dor aqui nessa região do organismo e às vezes até tosse. Então é comum também os pacientes virem de outros médicos, seja de um pneumologista, seja de um otorrinolaringologista, que ele tem uma queixa de tosse ou de dor de garganta e o médico lá avalia e fala, não, isso não é um problema inicial aqui da tua garganta e sim o problema é do refluxo. Então, é muito comum esse sintoma, a grande maioria das pessoas, alguma vez na vida, ela vai sentir algo. Quando você deve procurar o médico? Existem alguns sintomas e alguns sinais para você procurar um médico quando você tem a doença do refluxo. Se você tem esses sintomas por muito tempo, se esses sintomas são muito intensos, você tem que parar de fazer as coisas, você não consegue se alimentar, você não consegue trabalhar por conta disso. Se você tem acima de 40 anos ou se você sente que além desses sintomas a comida não está passando, você sente que a comida está trancando aqui nessa região do esôfago ou você está perdendo peso. Então, isso seriam sinais para que você deva procurar o médico gastroenterologista. A partir do momento que você procura o gastroenterologista, ou mesmo antes, existem alguns cuidados que você pode ter na tua casa, nos seus hábitos alimentares, para você evitar que você tenha esses sintomas. Eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. O ideal seria, primeiro, você saber como se alimentar. Então, o ideal é você comer a cada 3 horas. Pouca quantidade, várias vezes ao dia. Esse é o ideal. E normalmente as pessoas fazem o contrário. Elas comem ali no café, no almoço, no jantar. Alguns até não tomam café e aí elas comem grandes quantidades, poucas vezes ao dia. O ideal, então, é o contrário. Uma outra coisa é você procurar não deitar após as refeições. Pelo menos 1 hora entre você comer e se deitar. Porque na hora que a gente come, é o momento que a válvula mais está aberta e é o momento que mais pode ter o refluxo. Também existem alguns alimentos e algumas substâncias que precipitam, que fazem o refluxo aparecer com maior intensidade. Frituras, gorduras, café, refrigerante, bebida alcoólica, cigarro, frutas cítricas. Então, essas coisas devem ser evitadas. Você deve evitar o excesso delas, se você tem algum tipo desses sintomas. Então lembre-se sempre, num caso de piora ou se você está sentindo isso há muito tempo, de procurar um médico gastroenterologista. Provavelmente você vai precisar fazer alguns exames e alguns tratamentos. Normalmente, depois que você faz um tratamento, as pessoas podem cair, eu digo assim, elas podem cair em 3 grupos. Um grupo é que ela tratou e nunca mais sentiu nada. Ótimo. Existe um grupo que ela sente de vez em quando, então se ela está um pouquinho estressada ou se ela come alguma coisa, ela pode sentir um pouquinho disso, então ela vai fazer um outro tipo de tratamento. E existem pessoas cuja doença é um pouquinho mais intensa, que ela para de tomar a medicação e os sintomas voltam. Quando isso acontece, ela deve fazer um tratamento mais a longo prazo ou às vezes até uma cirurgia anti-refluxo. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre isso, deixa aqui nos comentários, a gente vai responder a todos. Muito obrigado e até a próxima.